que eu senti nesse primeiro trimestre é muito desafiador, várias incertezas, medos, do sábado, domingo, segunda. Foi a cólica. Tomar sorvete com aquelas melecas, estressada assim, sabe? Enjoos. Muita indisposição, sono, cirurgia, apendicite, embrião não caracterizado. Tive um hematoma, conseguimos escutar o coração, não tinha mais hematoma. Tudo que eu senti nesse primeiro trimestre de gestação. 3 meses desafiadores, cheios de incertezas, de medo, de sintomas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E o vídeo de hoje é um bate-papo aqui sobre gestação, que isso é uma coisa também, me dá muita sede. Sobre esses primeiros 3 meses, que assim, gente, é muito desafiador, porque são várias incertezas, medos, é aqueles 3 primeiros meses, né, que infelizmente, acho que 20% das grávidas, né, podem perder os seus bebês, então é uma realidade triste, que não é algo normal, mas infelizmente é algo comum. Então acredito eu que a grande maioria das mulheres nesse primeiro, né, trimestre, esses 3 meses, seja um pouco mais sensível, né, tem ali um mix de sentimentos e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como que foram os meus primeiros 3 meses. Se você é novo aqui no canal, já tem vídeo contando que estamos grávidos, né? Tem um vídeo meu e do Mai contando como que foi, como que nós descobrimos, tem um vídeo da nossa reação. Já tem vídeo contando, né, que temos uma menininha aqui nesse ventre. Ela se chama Antônia. Já mostrei aí algumas coisas que nós ganhamos até agora. Eu estou hoje com 20 semanas e... sábado, domingo, segunda... terça. Eu estou de 20 semanas e 3 dias, então eu já entrei no 5º mês. Se você ainda não viu, então, depois você vai lá ver esses 2 vídeos. Eu descobri antes de ter um atraso na menstruação, então eu não tive esse sentimento, né, essa sensação que muitas mulheres, elas se dão conta que estão grávidas quando atrasa a menstruação. Então, como foi? Depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, faz mais de 2 anos e meio, eu baixei um aplicativo para acompanhar o ciclo menstrual para eu saber quando que ia vir para mim, se meu ciclo estava regulado ou não, né? Para fins de autoconhecimento mesmo. Não era nada para ver a questão de ovulação nem nada, porque até então a gente não tinha tentado engravidar. Então, o meu objetivo ali com aquele aplicativo era só para acompanhar mesmo a menstruação. E aí a gente sabia, né, através dele, qual era o período fértil, tanto que a gente brinca que a gente trabalhou nesse período arduamente, nesse período fértil, porque a gente já tinha a intenção de abrir a fábrica, né? A gente não esperava que seria tão rápido, mas na primeira tentativa nós engravidamos. E como a gente já sabia, né? A gente já tinha aberto a fábrica, a gente já tinha ali tido relação no período fértil. Então, é obviamente que no fundo eu achava que eu não estaria grávida, mas era uma possibilidade, né? A gente deu causa, como diz o Matheus. Então, o Má comprou o teste e nós fizemos um teste antes, só que com muitos dias antes de vir a menstruação, então deu negativo. Daí a gente falou, beleza e tal, compramos outro, falamos, vamos fazer mais perto. Esse teste que a gente comprou, ele consegue ver até 6 dias antes. Então, tá, daí passou mais uns dias, ia vir pra mim no dia 4, que era uma segunda-feira. No sábado, eu acordei com muita cólica. Então, um dos primeiros sintomas que eu tive foi a cólica. E algumas mulheres falam que tem diferença, né? Essa cólica para cólica menstrual. Eu não percebi diferença nenhuma, era igualzinho a uma cólica menstrual. Inclusive forte até, assim. Falei, vai vir pra mim, certeza. E aí eu acordei no sábado, falei, acordei, o Matheus era umas 6h30 da manhã. Eu falei, eu tô com cólica e eu tô com vontade de fazer xixi. Como tem que ser o primeiro xixi do dia, é legal que seja o primeiro xixi do dia. Falei, vamos fazer o teste? Descobrimos que estava grávida. Então, não tive essa questão do atraso menstrual e fiquei sabendo aí 2 dias antes de vir a menstruação. É interessante que a gente descobriu isso no sábado. Acho que na sexta ou na quinta-feira, eu tava com muita vontade de comer, de tomar sorvete com aquelas melecas, com aquelas gelatina, aqueles negócios, aquelas fine, aqueles negócios por cima. Eu até brinquei com o Matheus, nossa, tô com uma vontade de comer isso, sabe? E aí a gente foi na sorveteria, eu comi, e aí falei, que delícia, eu comi com uma boca boa. E aí na hora de pagar ele brincou com o moço, vim aqui fazer o desejo da grávida. E de fato eu já estava grávida. Então isso eu lembro que foi uma coisa que realmente eu senti assim que era uma vontade, porque eu não sou uma pessoa muito lombriguenta de ter muita vontade. E esse dia eu tive. Uma outra coisa também que eu percebi, eu acho que uns 3 dias antes da gente descobrir, é que eu tava meio estressada, assim, sabe? Tipo uma TPM. Eu lembro que a gente foi num café e aí uma moça pegou a cadeira da nossa mesa sem nem pedir se estava sendo ocupado ou não. E eu lembro que aquilo eu fiquei tão nervosa. E eu não sou uma pessoa estressada. Eu falei, nossa, tô tão nervosa, tão estressada. Então, assim,
Foram alguns sintomas, assim, que eu tive que eu nem sabia ainda que eu tava grávida e eu já estava, né? Agora, assim, a questão emocional. Eu não me senti muito emotiva. Muitas mulheres falam, né? Ou de estresse, ou de se sentir muito chorona, chorando por qualquer coisa. Agora que eu tô mais emotiva, choro mais, mas assim, não é um sentimento que eu vejo que me aflorou demais, sabe? Nada muito fora do normal. Também não senti muita oscilação hormonal, assim, de estar muito feliz, depois ficar muito triste. O que me pegou, gente, foram os enjoos. Então, assim, foram 3 meses bem complicados. Eu sentia muita indisposição. E não é preguiça, é indisposição mesmo, de não conseguir fazer nada. De não conseguir fazer nada. Então, a indisposição, o sono, era um sono que assim, eu deitava, eu dormia muito. O Matheus sempre me deixava dormir, que ele falava que eu tava produzindo uma pessoa que, fofo, né? Deixava eu dormir e tal. Mas eu dormia muito, muito xixi. Aquela questão de fazer muito xixi bem no comecinho, é verdade. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita sede, tomei muita água. Então, acho que aumentou mais, assim, a sede. E às vezes que eu ia no banheiro. Teve alguns dias que eu acordei muito cedo. Até hoje, assim, eu venho acordando cedo. É difícil algum dia que eu consiga dormir até tarde, sabe? Geralmente eu acordo cedo. Não tenho insônia, mas eu tenho essa questão de acordar mais cedo que o normal. E aí, muito xixi. Então, às vezes, igual essa noite, eu acordei pra fazer xixi. E o enjoo, gente, graças a Deus, eu estava sendo muito grata a Deus por isso, eu não vomitava, sabe? Não era aquele enjoo de vomitar. Mas era um enjoo insuportável e ele durava o dia todo, 7 dias por semana. Então, assim, chegou uma fase que eu já tava bem cansada do enjoo, sabe? Você cansa de estar enjoada. Porque às vezes você falando, eu só tinha enjoo, não vomitava, parece que é uma coisa assim, nem era tão chato, era muito chato. Então, esses 3 primeiros meses foram bem complicados em relação ao enjoo, muito enjoo. Escovar os dentes era bem complicado, teve um dia que eu quase vomitei. Até hoje, se eu demoro muito espaço muito as refeições, né, demoro muito pra comer, também me dá enjoo, mas melhorou muito. Eu tomei a medicação, né, que o meu médico permitiu, não vou falar aqui porque eu acho que cada médico, né, tem a sua conduta, mas eu tenho o WhatsApp do meu obstetra. Graças a Deus eu consegui um ótimo médico aqui em Itajaí. E aí ele é super atencioso, então eu mando a pergunta, ele já me responde. Então, eu vejo assim, em toda a minha gestação, o que mais me incomodou nos 3 primeiros meses foi o enjoo. E eu também tinha uma sensibilidade a cheiro, assim, sabe? Então, teve vezes de eu pedir pro Matheus não passar perfume, eu não passava perfume. Eu amo óleo essencial, eu não podia sentir o cheiro de óleo essencial. Se eu ia no elevador e eu tinha uma pessoa muito cheirosa, assim, eu ficava incomodada, me dava enjoo. E também tiveram algumas coisas que eu sempre comia e nesses 3 primeiros meses, eu não conseguia pensar nisso, que era café, que eu sei, a gente pode tomar bem menos do que o normal ali, que a gente geralmente toma, né? Eu acho que eu posso tomar uma xícara, mas eu não suportava o cheiro do café. Tipo, não conseguia sentir, graças a Deus. Agora eu tô tomando lá minha quantidade por dia, mas antes eu não podia sentir o cheiro nos 3 primeiros meses. E ovo mexido também, ovo de qualquer forma. Que era uma coisa que eu comia todos os dias de manhã e eu não podia, sabe, assim, pensar em ovo, que me enjoava. Uma coisa que aconteceu também no meu primeiro trimestre foi a minha cirurgia. Então eu tive, gente, apendicite. O meu médico, tanto o obstetra quanto o médico que fez meu ultrassom, um médico que fez a cirurgia, falou que é um pouco comum nas gestações acontecer isso da apêndice inflamar. E eu tive esse episódio. Foi bem complicado, porque a única cirurgia que eu fiz na minha vida foi pra retirar os meus sisos, então eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, nunca tinha tomado anestesia geral. E eu estava grávida de 9 semanas, e bem no comecinho ali, né, aquela questão toda. Então foi assim, mais fácil do que eu imaginei, se eu fosse pensar agora, né, tudo que eu passei. Acho que Deus me deu muita confiança, me deu paz, porque eu só fiquei um pouco preocupada ali na hora que o médico realmente me falou que eu precisava fazer a cirurgia, mas ele me acalmou, meu obstetra também me acalmou, né, falou que seria muito melhor eu fazer a cirurgia agora do que mais pra frente. O médico que fez minha cirurgia, né, a cirurgia foi por vídeo, e ele também disse que se eu tivesse com mais tempo de gestação,
seria complicado porque não daria pra fazer por vídeo. O útero fica bem no meio, né, de onde eles colocam lá os negócios pra fazer. Então, seria uma cirurgia diferente, sabe? Então, assim, até nisso eu agradeci a Deus, porque Deus cuidou de mim em cada detalhe, de tudo, tanto que a gente foi pro Paraná pra contar da gravidez. E aí eu pude ser operada lá. Então, eu fiquei com a minha família, com os amigos. Então, assim... apesar de ter sido um susto nesse primeiro trimestre, também foi super tranquilo, a minha recuperação foi ótima. Ali nos primeiros 2 dias eu falei, meu Deus, acho que vou demorar muito pra me recuperar. Mas a recuperação foi ótima, eu fui ficando melhor a cada dia, cicatrização também, graças a Deus. Como diz meu pai, foi um treino, né, se eu tiver uma cesárea. Tive isso então, que é um pouco comum. A minha apêndice inflamou, não chegou a ponto de estourar, graças a Deus, e nem ficou feia, mas ela realmente inflamou ali, senti dor, intestino preso, os sintomas, né, foram intestino preso, vomitei muito, porque acho em razão da dor, tinha uma dor abdominal inteira, não era só do lado direito, como falam, porque acho que o meu peritônio, que é a camada que reveste os órgãos ali, inflamou, então... Era uma dor em tudo. Acho que foram esses os sintomas, assim, a dor abdominal, intestino preso, vômito... foi isso. E não tive febre também. O meu exame de sangue deu super alterado, então o que também fechava o diagnóstico, fiz ressonância, realmente era ali mesmo a apêndice. E fiz a cirurgia, gente, deu tudo certo, né? A anestesia foi voltada ali pro bebê, então foi menos anestesia, em menos tempo, né? Um tempo menor de cirurgia ali, acho que foi tipo 20 minutos que eu operei e a anestesia foi pra esse tempo, não foi uma anestesia muito grande, de muito tempo, por causa da gestação. É claro que a primeira ultrassom, né, depois da cirurgia foi um alívio, saber que tava tudo bem, né, com o bebê, escutar o coraçãozinho, porque eu tomei antibiótico, tive que tomar anestesia, enfim, a gente tava muito preocupado. Mas deu tudo certo, então isso também foi uma coisa que aconteceu, né, no primeiro trimestre. Em relação ao meu corpo, eu emagreci 2 quilos no começo, então ali eu fui no médico na primeira consulta, me pesei. Aí eu fiquei um tempo sem ir, porque daí eu tive a cirurgia, fiz um monte de coisa e tal. Quando eu voltei, eu tinha perdido 2 quilos. Por quê? Não foi assim, ai, que bom que você perdeu. Foi porque eu não tava me alimentando direito, porque eu não conseguia comer quase nada. Então tinha dias que eu tinha vontade só de comer pão de queijo, era a única coisa que descia, então eu comia pão de queijo, não conseguia comer comida. Tinha dias que eu me alimentava com uma coisa errada, então, tipo assim, eu fiquei feliz de ter emagrecido, mas ao mesmo tempo não foi de uma forma tão saudável, porque eu não conseguia comer coisas saudáveis, assim, isso também foi uma coisa do meu primeiro trimestre. Apesar de amar uma alimentação saudável, nesses 3 meses foi bem punk, eu não conseguia comer salada, legume, foi tenso. Uma outra coisa também que é muito característica do primeiro trimestre são os seios, então, assim, eu não sentia dor de que não podia relar, mas eu sentia sensibilidade e toda vez que eu acordava, na hora de acordar e ir pro banheiro, assim, eu sentia ele muito pesado. Eu tinha até que meio que segurar, assim, sabe? Parecia que eles estavam pesados demais. Isso eu tive no começo e ainda tenho um pouco. Também senti que escureceu um pouco a areola, que fala, né? Não é a auréola, é a areola. Também escureceu um pouquinho. E eu nunca tive estrias no meu seio. E já tenho aqui na parte de baixo, assim, bastante estria, já saiu. Mas assim, gente, é uma coisa que, apesar de, óbvio, ninguém querer ter estrias, eu acho que é tão mágico e tão louco você gerar uma vida dentro de você que isso acaba perdendo peso, sabe? Assim, então é óbvio que eu não gosto, mas eu também não é uma coisa que tem me incomodado, sabe? Até porque eu tenho uma genética, né, de ter estrias até na barriga e tudo. Então, assim, eu tô bem preparada pra caso aconteça também na barriga. Fiquei feliz em relação ao meu peso, porque depois que eu emagreci, mantive exatamente o mesmo peso em 2 meses, assim. Então, eu fui lá, pesei tive um peso, depois eu fui de novo no mês seguinte, eu tava exatamente com o peso do mês anterior. E agora que eu acho que eu engordei, que eu já pesei aí, acho que eu engordei uns 2, 3 quilos. Mas tá tudo dentro do normal, digamos assim. Eu esperava que eu ia engordar muito mais, então eu tô bem feliz. Porque os médicos, eles até colocam muito medo na gente, né? No sentido assim, de que mais pra frente já vou engordar muito. E o sobrepeso não é legal, enfim, né? Tem aí toda essa questão. Então, tô gostando em relação ao meu peso, acho que tô conseguindo manter bem. Minha alimentação agora melhorou muito no segundo trimestre, né? Eu vou fazer um vídeo depois pra gravar pra vocês,
quando acabar o meu segundo trimestre, mas eu já adianto que, assim, eu não sinto mais os enjoos, tô comendo super bem, saudável, tô pecando um pouco no doce, que eu preciso melhorar isso, mas tô indo bem. Ah, e um detalhe importante, né? Quando eu fui fazer a ultrassom, como eu ia viajar para contar para nossa família lá no Paraná que estávamos grávidos, eu me adiantei em relação à primeira ultrassom, porque eu não tava conseguindo marcar. Eu falei, meu Deus, eu preciso viajar tendo feito a primeira ultrassom dessa criança. Então eu fiz muito cedo a ultrassom. Eu acho que tava com 5 semanas, se eu não me engano. 5, 6 semanas. E aí, essa primeira ultrassom foi meio tensa, porque apareceu o saco gestacional, mas a gente não conseguiu escutar o coração do embrião, então apareceu assim, no meu caderninho de gestante lá, embrião não caracterizado. Então, tipo assim, foi uma coisa meio tensa. E eu também tive um hematoma muito pequeno, acho que era 25%. Não precisei fazer repouso, ela falou que eu não precisava fazer repouso, e que inclusive era importante eu fazer caminhadas para oxigenar lá aquela parte, mas eu tive que tomar progesterona. Então a progesterona eu acho que eu tomei até as 12 semanas, se eu não me engano, para poder ajudar ali, acho que na cicatrização. E ela explicou que é normal o hematoma, que não dá para ter certeza, mas que ela acha que pode ter sido quando o óvulo foi fecundado, ali se instaurou no útero. E aí acabou tendo esse descolamentinho, esse hematominha, mas foi pequeno. Só que aí foi uma tensão, porque eu passei uma semana rezando, pedindo pra Deus, né, pra que na semana seguinte a gente conseguisse escutar o coração e que o hematoma tivesse saído. E ela falou, ó, daqui uma semana exatamente você faz o ultrassom. Então eu fiz numa quinta-feira, eu lembro, e aí não deu pra escutar o coração e tinha um hematoma. Daí na quinta-feira da outra semana, a gente tava super tenso, né, imagina. E aí, graças a Deus, conseguimos escutar o coração, não tinha mais hematoma, então assim, foi bênção, mas foi também uma tensãozinha ali do começo. Esse foi meu primeiro trimestre e já posso adiantar que segundo trimestre as coisas mudam e eu estou bem melhor. Depois eu vou detalhar pra vocês aí quais foram os sintomas do meu segundo trimestre. Espero que eu tenha ajudado aí em alguma coisa. Adorei compartilhar com vocês essa etapa. Tô amando poder compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já curte o vídeo. Comenta quais foram os seus sintomas aí no primeiro trimestre, se foram parecidos com os meus ou muito diferente. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.